O que aconteceu com o grupo de policiais que viviam lá no hospital de Atlanta? Aqueles que apareceram na 5ª temporada de The Walking Dead. Como que eles foram formados e o que aconteceu com eles depois da treta com a Beth? Eles continuaram vivos? Eles ainda existem no universo de The Walking Dead? É possível que eles sejam encontrados depois? Pois é, nesse vídeo eu decidi trazer a explicação sobre esse ponto que muita gente ainda pergunta hoje em dia. Se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, mais um vídeo daqueles explicando pontos do passado que ficaram muito em aberto, dessa vez pra falar desses policiais do hospital aí. Será que eles sobreviveram? Será que eles morreram? Tem algum indício pra isso? Vamos lá, já deixa esse like que ajuda muito na divulgação e não deixa de se inscrever no canal, que tá chegando o spin-off aí do Daryl, que eu vou trazer muito vídeo analisando e explicando tudo no canal. E é o seguinte, Grady Memorial Hospital. Esse é o nome do grande hospital de Atlanta, que inclusive é um hospital que existe na vida real mesmo. No caso, o principal hospital público, de atendimento público, assim, da cidade de Atlanta, que The Walking Dead, por retratar Atlanta no seu início, retrata exatamente da mesma forma esse hospital, mas ali algumas temporadas depois, quando volta à cidade, temos um foco lá dentro, no que aconteceu, mostrando que aqui serviu de base para um grupo, para formação de um grupo. Dentre os personagens apresentados desse grupo pra gente na 5ª temporada de The Walking Dead, a gente tem o Dr. Steven Edward, que conta pra gente o que aconteceu ali e o que se formou, pra gente chegar nesse entendimento, que aparentemente o hospital, né, no momento do surto, quando começou o apocalipse zumbi, ele foi evacuado. Tiraram as pessoas dali, os pacientes, mas alguns outros ficaram ali e serviu de base. No caso, principalmente médicos que já estavam ali e policiais usaram esse hospital de abrigo, né? Todo o departamento de polícia de Atlanta, pelo menos os que tinham sobrevivido até ali, usou esse hospital como base para poder sobreviver. E o principal ponto que obrigou eles terem que se abrigar nesse hospital foi o bombardeio, né? O famoso bombardeio que os militares fizeram em Atlanta, com bombas napalm, para poder eliminar os zumbis e outras coisas. O mesmo bombardeio que a gente sabe também do universo de The Walking Dead, que fizeram em Los Angeles, depois a gente foi descobrindo outras cidades grandes. A gente conhece mais ou menos como a Operação Cobalt, né? Que tem algumas citações sobre isso. Se vocês quiserem um dia eu trago um vídeo sobre essa Operação Cobalt, de tentar reter os zumbis e tal de início, mas esse não é o foco do vídeo no momento. No caso, né, voltando às revelações do Dr. Steven, uma coisa que ele também conta é que eles acabaram estipulando uma liderança ali pro grupo, uma pessoa, né, dentre os policiais que ficou liderando o hospital, que foi justamente um oficial chamado Hanson. Não tenho certeza, mas parece que ele era o líder do departamento de polícia de Atlanta. Não dá pra confirmar essa parte, mas dá pra confirmar que ele ficou liderando o hospital no início do apocalipse. Mas é aí que aconteceu um desastre e começou a mudar tudo. O que aconteceu, né? Justamente a tenente Dawn Lanner, que ela é a vilã mesmo que aparece em The Walking Dead, né, pra 5ª temporada, num período ali curto, aparentemente ela tomou uma decisão abrupta e foi ela que matou aquele oficial Hanson, que era o cara que tava liderando. Porque, de acordo com as revelações do próprio Dr. Steven lá na 5ª temporada, esse Hanson aparentemente surtou, tomou algumas decisões abruptas que causou a morte de um monte de gente, uma morte de um monte de inocentes que estavam ali no meio do grupo, aparentemente um monte de policiais, vários médicos, outros ali, e justamente por conta disso, Dawn teve que lidar com ele. É só assim que é citado. Tipo, a ideia é que a única solução que ela viu foi matar o cara, sabe? O cara tinha surtado, tinha feito um monte de coisa errada, não tinha como ele continuar na liderança, nem continuar no grupo, ela matou. E aí começou a instaurar a sua própria liderança no grupo. E aí a gente chega no ponto de conexão do que passa em The Walking Dead, que aí a gente tem uns indícios do que pode ter acontecido com eles. Basicamente, né, com o período passado de liderança da Dawn e eles sobrevivendo ali no hospital, a comida foi acabando, né? Justamente porque a comida da cidade estava acabando, Atlanta mesmo. Eles foram ficando sem alimento, foi ficando tudo muito escasso, quase passando fome mesmo. E justamente por conta disso, a Dawn começou a se recusar a aceitar qualquer tipo de sobrevivente. Ninguém a mais ali para não acabar os suprimentos do grupo. E é aí que entra a conexão com The Walking Dead, né? A partir dos acontecimentos da 5ª temporada, tanto a Beth quanto a Carol, né, em momentos que estão feridos e tudo mais, para serem aceitas no hospital e serem curadas, tem uma resistência gigantesca. Assim como qualquer outro sobrevivente que precisa de ajuda ali. A própria Dawn, ela só aceita pessoas ali caso haja alguma troca. Do tipo, vou aceitar a pessoa, vou curá-lo, mas ele tem uma dívida com a gente e ele precisa trabalhar e ficar aqui no hospital pagando a dívida com a gente. Aí o tempo de trabalho pagando a dívida é indeterminado. Daí vira um tipo de escravidão, né? O formato dela de oprimir a galera passa a acontecer isso na história, resgatando os sobreviventes para obrigar eles a trabalhar ali para eles, pro grupo, em troca. E aí a gente chega nos níveis de abuso, de situações como, por exemplo, deixar pessoas para morrer para salvar outras. É uma coisa que acontece inclusive com o próprio Noah, que é um personagem que a gente conhece ali na época do hospital, né? É revelado que resgataram ele, mas deixaram o pai dele para trás para morrer. Deixaram o Julius, rapaz.
rapaz. Nossa, o Julius, meu Deus. Brincadeiras à parte, voltando, um ponto também característico dessa forma de liderança da Dawn, ela fechando os olhos para alguns policiais, alguns que já estavam ali desde o início e que ela quer sempre estar motivando eles a continuar ali, como por exemplo esse cara aqui, que é o Goomer, se eu não me engano o nome dele, que ele fica abusando sempre de mulheres que estão ali. A Dawn sabe que ele faz isso, mas faz vista grossa pra situação, assim como outros também, dá a entender que tem outros assim no hospital. E rapidamente, né, temos aquele desfecho que todo mundo sabe em The Walking Dead, temos a troca, uma troca que era pra ser pacífica entre o grupo do Rick e esse grupo, né, Carol e Beth ali juntas, passando pro outro lado, quando Beth decide tomar uma atitude abrupta, que é respondida por outra atitude abrupta também, né, ela decide cravar uma tesoura ali na Dawn, de raiva, e a Dawn acaba tirando na cabeça dela, o que faz com que o Daryl cobre ali e também mate a Dawn, trazendo aquele fechamento triste, mas que eles conseguem encontrar a paz, restando ali os policiais e os outros médicos e enfermeiros nesse lugar. Eles decidem cada um seguir o seu caminho, sobre a ideia do próprio Rick, falou, acabou, parou. Daí começaram várias teorias do que aconteceu com esse pessoal, porque em nenhum lugar eles voltaram a aparecer. Vou citar as teorias e aí a gente tem uma confirmação. Basicamente, analisando a situação desse pessoal e como eles foram deixados numa cidade ali de Atlanta, já há alguns anos, poucos ali de apocalipse, eles não foram deixados numa situação muito favorável. Eles precisaram depois eleger algum líder ou algum conselho de liderança, mas o principal problema ali com certeza foi suprimentos. Trata-se de uma cidade de Atlanta que já não tinha mais suprimentos. Se você pegar, por exemplo, o início de The Walking Dead, o próprio grupo do acampamento, depois de ter ido pra treta do CDC, a explosão e tudo mais, e visto que não tinha nada, decidiu ir embora da cidade, porque simplesmente a cidade de Atlanta não tinha mais suprimentos. Isso na primeira temporada, ali meses, semanas de apocalipse. Não tinha mais o porquê ficar na cidade. Foi o motivo deles terem pegado a rodovia e ido embora. Eles queriam ir pro forte lá, né, que falavam muito dele, que poderia ser uma esperança, porque ali não dava mais. Mas assim, pelo fato de na quinta temporada a gente ver que esse grupo continuou ali, dá pra saber então que dava. Tinha mais coisas ali, alguns suprimentos. Eles inclusive fizeram plantações, né, na parte de cima ali do hospital, mas ali a gente vê também que estavam faltando coisas. Estavam racionando, eles estavam limitando pessoas pro grupo, o que leva a gente a entender que em algum momento ia faltar comida. Literalmente aí a gente entra pra dois caminhos do que aconteceu. O primeiro, que eu acho menos provável de cara, que é morreram de fome. Eu não acho que um grupo de pessoas que eram treinadas, capacitadas e tudo mais ia só ficar ali na cidade esperando morrer de fome. E aí o segundo ponto, que é o caminho mais provável, ter feito igual o grupo do Rick, ter feito igual outras pessoas, deixado a cidade, ido pra floresta e outros lugares pra poder tentar encontrar alimento. Deixam a base segura deles, às vezes alguns grupos, algumas expedições, ou todos deixando a base segura pra tentando encontrar um novo lugar. Daí entra uma teoria que muita gente chegou a falar na época. Qual que era o grupo de inimigos que veio depois dessa etapa? O grande grupo de inimigos que estava na região, não estava muito longe e tudo mais. Justamente os salvadores, o grupo do Nick. Daí existe muito a possibilidade, caso o pessoal do hospital tenha ido pra floresta e outras coisas, deles terem sido encontrados pelos salvadores. Calma que a gente tá na parte de teoria, mas existe uma confirmação e a gente vai chegar nela, calma. No caso, existem teorias de que o restante dos policiais que ficaram lá no hospital se juntaram ao grupo do Negan, viraram membros ali dos salvadores, pessoas ativas e outras coisas. Entraram no grupo como última esperança, já que também os próprios salvadores de The Walking Dead tiveram alguns exemplos de personagens assim. O próprio Dwight, a Laura, lá também tem o croata que apareceu em Dead City, o spin-off de The Walking Dead. Eram pessoas que estavam completamente sem esperança e quando encontraram o Negan e o seu grupo foi a esperança para poder sobreviverem. Então faria sentido isso ter acontecido com os policiais, mas aí agora sim a gente chega na confirmação, que confirma um ponto, mas aí abre ainda para outras teorias. Tá aqui o rostinho nos bastidores de gravação. Greg Nicotero, sim, cara responsável pela maquiagem, pelo design dos zumbis, dirige um monte de episódios da série, dirigiu o episódio final de The Walking Dead também e vários outros anteriores. Pois é, foi ele que trouxe uma confirmação em uma entrevista. No caso, numa participação no Talking Dead, que é aquele programa da AMC que ficava comentando os episódios depois que eles passavam, pouco tempo depois ali que passou a treta do hospital, ele revelou o destino dessa galera. Quando perguntado, Greg Nicotero confirmou com as seguintes palavras: todos os residentes do hospital morreram em algum momento. Sim, eles não estão vivos. Não, já era. E isso era na época, muitos anos atrás, tá? Não tem mais. Acabou. Resposta seca. O que aconteceu com eles? Morreram. Mas aí como, né? Ele não explicou como e nem ninguém nunca deu indícios de explicarem como isso aconteceu. E justamente as teorias que eu contei anteriormente e a situação da história e outras coisas é o que a gente tem pra poder entender sobre como eles morreram. Mesmo sendo menor a possibilidade, eles podem ter ficado sem opções na cidade e morrido de fome ali mesmo. Um ou outro foram morrendo, os zumbis tomaram ali. Ou eles morreram nas mãos dos salvadores ou algum outro grupo que tinha ali na região, que acabou entrando em contato com eles e acabou com eles. João Vitor, mas isso nunca vai ser contado em lugar nenhum? Não temos essa resposta, mas vale lembrar que o próximo projeto após a série do Daryl, a série de Rick e Michonne e essas temporadas que eles têm aí, é o More Tales
Tales of the Walking Dead, que seria como mais uma temporada daquela série que teve em 2022, que conta uma história sobre cada personagem, só que diferente de 2022, que contou um monte de história de personagens que a gente nem conhecia, muita coisa nem muito interessante, pra esta continuação, eles já prometeram uma temporada de histórias ligadas a coisas que já passaram em The Walking Dead, histórias que a gente conhece, devem explicar alguns personagens que morreram, outros personagens que sumiram da trama, e com certeza teria uma abertura deles contarem sobre os policiais do hospital. Coloque nos comentários se você acha que isso poderia acontecer, se você acha que isso seria legal, por mais que a gente sabe que eles morreram, mostrar como é que foi essa jornada, saiu o grupo do Rick e agora, o que eles estão fazendo? Seria uma história muito mais válida do que um ou outro episódio que teve em Tales anteriormente, exatamente. E claro, não deixa de se inscrever no canal, que se tiver alguma novidade, alguma coisa eu vou trazer aqui, vou continuar atualizando sobre as outras coisas e curiosidades desse universo. Coloca nos comentários também qual outra história que não continuaram a contar em The Walking Dead que você gostaria de saber. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação e logo eu tô de volta no Mais É Isso Aí. Um abraço, fui!